Olá, tudo bem? A Cassis tem no seu propósito promover o desenvolvimento econômico de Estrela e abriu um espaço aos candidatos a apresentarem suas propostas. Nesta noite, estaremos finalizando uma série de perguntas elaboradas pelos diretores da Cassis aos candidatos a prefeito e vice-prefeito de Estrela, os quais já receberam as questões e terão o mesmo tempo de resposta para cada assunto. Você acompanha este conteúdo no YouTube da Cassis, Facebook e pelo Instagram da Cassis Estrela. No dia 19 de setembro, às 19 horas, foi vinculada a entrevista com a candidata Karine Schwingel e seu vice Márcio Malman. Também, no dia 20/9, às 19 horas, foi vinculada a entrevista com Elmar Schneider e seu vice João Schaefer. No dia 21/9, também às 19 horas, foi vinculado a entrevista com Renato Horn e José Alves dos Santos. E no dia 22/9, também 19 horas, foi vinculado a entrevista com o candidato João Brown e sua vice Mary Franco. E no dia de hoje, às 19 horas, neste horário, está sendo vinculado a entrevista com Jair Verman e seu vice André Malman. Lembramos a todos que as entrevistas ficarão à disposição da comunidade nas redes sociais da Cassis de Estrela. Hoje, então, estamos recebendo aqui no auditório da Cassis de Estrela o candidato a prefeito pelo Novo, Jair Verman, e o candidato a vice-prefeito, André Malman. Muito obrigado pela presença de vocês. A nossa dinâmica ocorre da seguinte forma. Após uma apresentação inicial, serão realizadas 6 perguntas, como já citado, elaboradas pela diretoria da Cassis. Estas perguntas já são de conhecimento dos candidatos e a ordem de visualização foi previamente acordado com cada assessoria. Os candidatos terão 5 minutos para discorrer sobre o tema. Findando esse tempo, será direcionado para a próxima questão. Ao final, terão novamente 5 minutos para suas considerações finais. Boa noite, candidato Jair. Boa noite, André. Vocês têm agora 5 minutos, então, para suas considerações iniciais aqui no nosso auditório da Cassis de Estrela. Boa noite, Klaus. Quero parabenizar a Cassis pela iniciativa, de ouvir os candidatos, isso é muito importante. Também quero dar boa noite aos eleitores do município de Estrela. Eu acredito que essas iniciativas são importantíssimas para que o eleitor conheça melhor os candidatos a prefeito de Estrela e a vice. Bom, meu nome é Jair Verman, eu tenho 62 anos, sou formado, sou bacharel em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis, sou perito criminal federal aposentado da Polícia Federal, atuei dentro da Polícia Federal por 22 anos e de 2012 até 2017 eu fui diretor técnico-científico da Polícia Federal. O diretor técnico-científico da Polícia Federal ele é responsável pela perícia criminal da Polícia Federal. E nesse período, nesses 6 anos que eu estive frente à diretoria, eu fui ordenador de despesa, fui gestor de despesas, eu fui administrador de recursos públicos, eu fui administrador de pessoas, muitas pessoas no país inteiro. E isso me deu uma experiência muito grande para poder administrar o município. E é essa experiência que eu quero colocar à disposição do eleitor de Estrela. É uma experiência de muitos anos. Eu fui chefe do setor de logística aqui da Polícia Federal aqui no Rio Grande do Sul e também lidei muito com recurso público, com licitações. Então, eu tenho, além de fiscalização em gastos com recursos públicos. Então, eu tenho o conhecimento necessário para fazer o que Estrela está precisando, que é uma administração enxuta, uma administração coerente, transparente, e nós vamos fiscalizar qualquer desvio de recursos que tenha ocorrido nas administrações passadas. Então, eu vou colocar a palavra para o meu amigo Dedé, meu candidato a vice-prefeito,
para que ele também tenha a oportunidade de se apresentar. Boa noite, Klaus. Boa noite a quem está nos assistindo. Meu nome é André Malman, sou advogado, sou proprietário da imobiliária Guevara e crio cavalos. E agora, no dia 4 de outubro, eu vou adicionar mais uma atividade no meu currículo, que é escritor. Estou lançando o meu primeiro livro, de um projeto de 3 livros agora em um ano. Aí. Eu e o Jair, fizemos um caminho inverso na política. Nós somos, como nós gostamos de dizer, nós somos não políticos, como a grande maioria da população de Estrela. Mas vendo as coisas que estão acontecendo, vendo como está caminhando a administração de Estrela, a gente decidiu se envolver. E como tu me perguntou antes, por que isso? Porque nós nos importamos com Estrela. O Jair tem a experiência dele na Polícia Federal e, como eu já comentei durante a tarde hoje, eu dei assessoria para alguns prefeitos como advogado. Elton Klipker, Leonildo José Mariani, Günther Wagner, Leonildo José Mariani, Paulo Gilberto Altman, Celso Kaplan e Sandro Hermann. Eu era o conselheiro do rei durante muito tempo. Se juntar esses períodos todos aí, acredito que dão mais de 30 anos prestando assessoria para prefeito, que é o que eu espero fazer para o Jair agora. E uma particularidade que eu vejo em nós é que, como não políticos, nós estamos entrando sem vício e vamos conseguir ver o trabalho na administração pública de uma maneira que eu penso que será diferente. E se o Jair destacou a importância de vocês estarem nos ouvindo, eu quero destacar a importância que nós damos em ouvir vocês, né, Jair? Tanto que o primeiro pilar da nossa administração vai ser escutar. Porque nós não podemos executar um projeto meu e dele. Nós temos que executar o projeto da comunidade. Muito bem, obrigado aí pelas saudações iniciais. Vamos então para o nosso primeiro questionamento, lembrando que foram feitas essas questões pelos diretores da Cassis. A primeira questão é a seguinte: o plano diretor é um dos principais instrumentos, tanto indutor quanto de controle de crescimento ordenado de uma cidade. Assim sendo, qual a proposta de desenvolvimento para a Estrela e qual a importância que o plano diretor terá nesta proposta? E qual será a participação da comunidade no processo, considerando que o plano vigente é de 2006? Klaus, eu vou só a sistemática, então eu vou falar um pouquinho sobre a pergunta e depois eu vou colocar, porque como o André falou, a administração vai ser feita por 2 pessoas, né? Não só pelo prefeito, mas o vice vai estar acompanhando diretamente a administração, a nossa administração. Realmente, Klaus, o plano diretor, ele é de 10 de 10 de 2006, né? Isso fazem quase 20 anos já, é tempo, né? E para nós, no nosso plano de governo, atualizar o plano diretor do município, certamente é uma das partes mais importantes do nosso projeto, para que nós possamos recuperar e desenvolver novamente Estrela e refletir as necessidades atuais e futuras do município. Então, o plano diretor é muito importante, porque nós temos que promover o desenvolvimento urbano, promover o desenvolvimento rural sustentável. E nada melhor que o plano diretor para que nós possamos nos orientar em relação a qual o caminho mais adequado para que possamos resolver diversos problemas, diversas situações que acontecem no nosso município. Nós vamos realizar um levantamento detalhado, em primeiro lugar, das condições atuais do município. Isso é muito importante, nós precisamos saber qual a situação real do município. E como perguntasse a pergunta, qual o envolvimento da população em relação ao plano diretor? Nós vamos organizar audiências públicas para envolver a comunidade, porque nesse processo é muito importante que a comunidade esteja envolvida para que ela possa participar junto com conosco desse processo de elaborar um novo plano diretor. Nós vamos revisar
leis e regulamentos urbanísticos vigentes, porque tem muitas leis que já estão que não faz mais sentido para o município, né? Então essas aí nós vamos analisar e vamos ver se é necessário que elas sejam eliminadas, né? Façamos novas leis. Nós vamos também atualizar normas de uso do solo, isso é muito importante, o zoneamento e diretrizes, André. Nós vamos dar novas diretrizes para novos empreendimentos no município, porque atualmente está acontecendo um boom de novos loteamentos, então é necessário termos um plano diretor atualizado para que não ocorra gargalos depois na infraestrutura, porque nós temos que pensar também na infraestrutura, não adianta construir um monte de loteamentos sem pensar na infraestrutura. O plano diretor, ele deve funcionar para um município como um norteador. É no plano diretor que tu tem que fazer o planejamento do teu município. Tu vai dizer para onde ele vai, como ele vai e com o que ele vai. Nós, e eu já respondi essa pergunta num debate, nós queremos, vou bater de novo, nós queremos escutar a comunidade, mas nós não vamos escutar agora só na campanha política. Nós queremos escutar a comunidade sempre, Cláudio. Como nós vamos fazer isso aí? Nós vamos criar um conselho de administração, onde vão ter segmentos da indústria, do comércio, do serviço, do agro e do transporte. A Cassis naturalmente vai ser nossa parceira, porque como é que nós vamos querer fazer alguma coisa nesses segmentos e não ouvir vocês? Só que, na medida em que nós formos ouvindo vocês e recebendo as demandas que vocês apontam, nós vamos poder criar as políticas necessárias. Por exemplo, vem o pessoal para a Estrela de outra cidade, deve existir um programa de incentivo. Mas e para as empresas que já estão aqui? Qual é o plano de incentivo? Esta situação tem que ser bem clara, para que a pessoa possa olhar e dizer, não, espera um pouquinho, este ano eu tenho que atingir este e este e este objetivo, eu vou receber o incentivo do município, vou poder crescer. É muito interessante que eu conversei com um empresário há poucos dias e ele me disse assim, é incrível, a administração pública não se dá conta de que se para ela crescer, as empresas e os negócios têm que crescer, porque é eles que fazem a geração de receita. Muito bem, muito bem. Primeira questão, então, respondida. E agora vamos para a segunda questão, então. Cite suas ações prioritárias para melhorar o fluxo de veículos, considerando os acessos a bairros e centros. Com que ações e prazos vocês pretendem solucionar o congestionamento de veículos em horários de pico, tanto para a entrada da cidade quanto para a saída da cidade? Essa é a pergunta do momento, né, para a nossa cidade. A mobilidade urbana, principalmente em relação à saída do município de Estrela na hora de pico, né? Então a nossa Avenida Rio Branco fica congestionada, o congestionamento é enorme, né? Tem o gargalo lá no trevo e o trânsito do município de Estrela não pode deixar de merecer grande atenção da nossa administração, né? Isso na medida em que não podemos considerar a questão apenas e tão somente quanto ao deslocamento físico das pessoas, né? Os problemas existentes, como a demora, tem um outro problema, que é a demora da conclusão lá da ponte da São José para Boa União. Imagina o prejuízo que está acontecendo com as pessoas que precisavam utilizar aquela ponte para se deslocar para a Estrela. Se isso fosse contabilizar, seria um prejuízo enorme. São 2 anos que a ponte já está inutilizada, ela foi derrubada e até agora não foi resolvida, e isso aí afetou sensivelmente tanto o comércio aqui de Estrela, na Boa União, como o comércio da São José. E é fundamental também nós começarmos a pensar para resolver o escoamento rápido, André, na Avenida Rio Branco, né?
Por exemplo, nós temos que procurar uma saída para a duplicação do trevo, do viaduto do trevo. É uma excelente medida para ser resolvida aquela situação ali na Avenida Rio Branco. Nós temos o problema lá da Coronel Brito. Eu estive falando com o empresário da Coronel Brito, desde que foi fechado o acesso pela antiga White Martins, pelo antigo Arnett, o comércio ali está tendo um prejuízo enorme. Cada vez menos pessoas passam por ali, cada vez menos pessoas compram. Tem um comerciante que me falou que tinha uma época que ele tinha que ficar até 6, 7 horas da noite recebendo pessoas, e agora 4, 5 horas não tem mais movimento nenhum. Então aquele fluxo lá nós temos que restabelecer, achar uma maneira junto à concessionária da BR-386 para poder resolver essa situação. Dedé, dá uma complementada. Aí, Klaus, o que traduz este problema que nós estamos enfrentando hoje em Estrela? Falta de planejamento. E se está ruim a Rio Branco, imagina quando tiver o supermercado instalado lá, tá? Então, isto deveria ter sido pensado lá atrás. Há poucos dias eu conversei nós fomos convidados para uma janta, e eu conversei com um engenheiro de Lajeado. E vou te dizer que ele conhece melhor a nossa BR aqui do que talvez o pessoal de Estrela, porque ele me apontou 5 pontos onde é possível fazer túnel, ligando o lado de cá da cidade, vamos dizer assim, ao bairro Pinheiros. Então, alternativas existem. Nós só temos que trabalhar agora para soluções imediatas, paliativas, mas nós temos que fazer esse planejamento para daqui a 10 anos, porque a coisa vai ser um pouquinho pior. E só está acontecendo este problema hoje porque não foi pensado lá atrás. A Rio Branco, duplicar o viaduto, perfeito, já é uma solução. Mas e na Boa União aí? Lá vai dar uma travada de novo. Então, o que nós temos que fazer é um planejamento, e aí a importância do plano diretor. Talvez a gente tenha que ligar, por exemplo, a Rota do Sol direto numa espera que existe no trevo da Transsanta Rita. Muita gente nem sabe que tem essa espera, mas quando foi feita a Transsanta Rita e foi feito aquele trevo, foi deixada uma espera para passar lá para a Rota do Sol, que viria mais ou menos numa linha reta. Tudo isso deveria ter acontecido. Só que chega de não se planejar, chega de não se executar as coisas. Muito bem. Vamos lá? Obrigado pela resposta. Vamos para a questão número 13, então. Qual o comprometimento com a eficiência do serviço público a ser prestado pelo seu governo nos quesitos de incentivo às empresas que já estão no município, na busca de novos empreendimentos e na qualificação profissional das pessoas que trabalham aqui? Klaus, eu tive numa reunião almoço da Cassis recentemente, onde eu vi que vocês estão fazendo uma campanha para adquirir uma área para que possa ser construído moradias, né, para as pessoas, porque um dos grandes problemas no nosso município é a falta de mão de obra, né? E também, além da falta de mão de obra, não adianta chamar pessoas para cá e essas pessoas não terem onde é que morar. Então, quero parabenizar a iniciativa da Cassis em relação a se preocupar, né, com trazer mão de obra para o município de Estrela. Mas nós precisamos pensar em qualificar essa mão de obra. Não adianta ter mão de obra e essa mão de obra não for qualificada, porque o empresário de Estrela ele precisa de mão de obra qualificada que possa atender às suas expectativas. E nós vamos trabalhar nesse sentido, criar maneiras de que possamos qualificar essas pessoas que precisam, né, que tenham para que possam ter uma atividade, para que possam adquirir conhecimentos que são mais adequados ao empresariado de Estrela.
E como o município foi atingido por 3 grandes cheias, né, e um vendaval que causou um estrago enorme no nosso município, e nós temos que pensar bastante, e várias empresas foram afetadas, então nós temos que criar mecanismos para que essas empresas possam se reconstruir, possam recomeçar novamente as suas atividades. Então nós temos vários projetos relacionados a incentivos fiscais, incentivos, até incentivos da prefeitura possa incentivar as pessoas a reestabelecer o seu comércio que foi duramente atingido. O André também pode dar uma complementadinha. Eu achei bem interessante uma conversa que eu tive com um empresário aqui. O que acontece? Estrela teve 3 cheias, teve um vendaval. Eu não me lembro de nenhum programa do município de auxílio para a indústria e comércio. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas teve um auxílio que eu achei insuficiente para as pessoas, para os moradores, cidadãos, mas auxílio para a indústria e comércio eu não vi, pelo que eu me lembro, não teve nenhum. Só que isto não pode ser assim. As pessoas têm que trabalhar em algum lugar. Elas precisam de produtos, precisam de serviços que são prestados pelas empresas. Então, nós não podemos esquecer nunca deste segmento, porque ela é a máquina motriz do município. Embora Estrela tenha uma vocação agrícola e pecuária, setor rural muito forte, as empresas também têm que ser incentivadas. Programas de incentivos claros para todo mundo, onde as pessoas possam se desenvolver. O mesmo empresário com quem eu falei antes, Klaus, ele me disse assim: eu tenho uma empresa em Estrela e precisaria mais 30 pessoas. Eu conheço pelo menos mais 8 ou 10 empresários que também precisam, cada um deles 30 pessoas. E se nós não conseguirmos essas 30 pessoas cada um, nós não vamos crescer. E sabe o que isso representa a nível de município? O município também não vai crescer. Então, é essencial que seja muito bem cuidado esse segmento aí. Muito bem. É isso aí. Podemos ir para a próxima questão? Então tá bom. Olha só, a questão número 4 diz o seguinte: tendo em vista o propósito da CACIS, que é desenvolver a economia de Estrela, entendemos que uma das ações de grande impacto econômico, a qual possibilita mais de 50 mil visitantes para Estrela, é a Estrela Multifeira. Qual seria, ou qual será, seu plano em relação a este evento e qual a relação da sua gestão junto da CACIS para este evento? Klaus, relembrando, né, nossos 4 pilares: escutar, planejar, dar transparência e reconstruir. O local onde era realizada a multifeira foi destruído, foi devastado, né? Então aquela área lá, nossa administração nem pensa mais em reconstruir nenhum prédio. Nós temos interesse em tornar aquela área uma área verde, um parque, né, perto do rio, e para que as populações de Estrela possam usufruir, né, um local bem agradável durante seu fim de semana, durante suas áreas de lazer. E nós entendemos que a multifeira é importante, sim, é uma maneira do comércio de Estrela, a indústria de Estrela mostrarem, né, o seu desenvolvimento, mostrarem o que fabricam, mostrarem o que fazem para a população de Estrela e para os visitantes, né? Como tu disseste, que chega a 50 mil pessoas que acabam visitando a multifeira. Nós vamos ter que, junto com a CACIS, sentar e conversar, mas nós temos que achar um local para que possamos dar continuidade à multifeira. E um local que nós pensamos que seria adequado é ali no SESI, né? Não sei, não esquecendo o nosso pilar escutar, né? Mas seria uma proposta
O SESI tem uma área muito grande, né? Uma área aprazível, tem o ginásio, é lógico que teria que fazer algumas estruturas com lonões, né? E que é o que se faz lá na multifeira, mas no nosso entendimento é um local que nós podemos pensar, sentar e conversar, e tenho certeza que a nossa administração vai estar junto com a Cassis, porque é importante esse entrosamento, essa parceria, é uma parceria público-privada, né? Cassis e Prefeitura Municipal de Estrela. Então pode ter certeza que a nossa administração tem todo o interesse em dar continuidade à multifeira. A Cassis, e eu sou associado dela, eu convivo com ela, participo dos cursos aqui. Pela importância dela, ela obrigatoriamente tem que estar junto com o município nisso, ou o município tem que estar junto com ela na realização da multifeira. O Jair já mencionou um dos locais que, mesmo que provisoriamente, poderiam ser utilizados para abrigar a multifeira. A única coisa que não pode acontecer é ela não acontecer. Ela tem que acontecer para que a gente diga para si mesmo: olha, vamos sacudir a poeira, nós temos capacidade, vamos começar, vamos seguir a vida. E isto é importante para o comércio, para a indústria e para as pessoas. Porque se tu caminhar na rua hoje, a cidade está suja, ela está cheia de entulho, ela está feia. E isto reflete no estado de ânimo das pessoas. E claro, agora eu vou lançar uma ideia, Klaus. Cassis pode capitanear isso aí. Estrela, na verdade, precisa de um parque de eventos. E este parque de eventos, ele naturalmente tem que estar localizado na Santa Rita. Planejam, acham um espaço adequado, monta a estrutura lá e realiza toda a espécie de eventos lá. E aí eu quero também dar uma sugestão, em cima do que a gente tem escutado, que nós temos que dar mais valor aos dois embaixadores que eu acho que Estrela tem, o Chuck e a Ruth. Se tu vem a Estrela, o grande evento de Estrela é o Baile de Chucrute. Os dois personagens do Baile de Chucrute são o Chuck e a Ruth. E se tu vem a Estrela e quer levar um boneco deles para a tua terra natal de lembrança, ou uma camiseta com eles estampados, tu não consegue. Isto nós temos que corrigir com urgência. Obrigado, André. Obrigado, Jair. Fico à vontade também para tomar um gole de água aí, porque as questões têm 5 minutos e elas requerem as respostas, né? Vamos lá então para a nossa questão número 6, aliás, número 5. Número 5. Considerando os eventos climáticos que fomos acometidos, tendo a ciência de que temos inúmeros problemas em relação à limpeza das nossas áreas produtivas do agronegócio e temos uma convicção de que não existe maquinário suficiente no município, quais as ações para dar celeridade para esta recuperação do nosso agronegócio? Klaus, realmente essas últimas enchentes aí foi um caos, né, para o setor produtivo, para o setor aqui, o nosso comércio. E a limpeza das áreas produtivas é um problema, mas certamente não é o maior. Isso que, na medida em que houve grande perda de material orgânico, os solos empobreceram, né? Então o produtor rural vai ter que gastar recursos que não tem, em recuperar o solo, né? Então isso aí também é outra preocupação que nós vamos ter, em ajudar esse produtor, esse colono, agora não é ele é empresário rural, né? Porque pelo recurso que um produtor rural investe para conseguir fazer o seu trabalho, para conseguir produzir, ele é um empresário, né? Ele gasta um recurso razoável para conseguir produzir os seus produtos. E com relação ao maquinário, isso é uma outra coisa que nós percebemos, as máquinas aqui
em Estrela, que a prefeitura deixou sucatear, não existe mais máquina suficiente. Nas nossas visitas que nós estamos fazendo aí nos nossos empresários rurais, eles nos relatam da dificuldade que estão tendo para conseguir para receber um serviço com uma máquina, com uma patrola, para conseguir fazer, trabalhar, fazer a sua entrada, o seu acesso. As próprias estradas do município estão agora na eleição de um mês para cá, as coisas mudaram, mas o normal era uma buraqueira. Tu saía de Estrela para uma outra cidade vizinha, tu percebia bem a diferença. Opa, aqui é a divisa do município, porque do meu lado, do lado de Estrela, está cheio de buraco, nesse município está uma maravilha a estrada. Por que Estrela tinha as estradas todas buracadas e mal conservadas, dificultando o escoamento do produto dos nossos produtores? Porque não tem mais máquina. Não tem mais máquina, nosso parque de máquinas está totalmente sucateado, André. E isso aí, nós vamos trabalhar para recuperar esse parque de máquinas, para dar agilidade no atendimento do produtor rural, não só do produtor rural, dos demais contribuintes que precisam, né, da utilização desse maquinário. E isso aí é urgente. No nosso entendimento, isso é uma das primeiras medidas a serem realizadas, é recuperar o nosso parque de máquinas do município. Na quarta-feira passada, eu tive numa janta e era um proprietário de um imóvel no Arroio do Ouro, Klaus. E ele me disse que ele tem, na propriedade dele ainda, 3 hectares de entulho para ser retirado. Isso aí é um trabalho que não vai ser resolvido do dia para a noite. Então, eu imagino o seguinte: como é que nós vamos resolver isso aí? Nós vamos lá numa propriedade que foi atingida, mas que pode retomar a atividade dela. Esta é a pessoa que nós temos que atender primeiro, para que ela possa começar a gerar receita para ela, renda para ela, e possa recuperar a autoestima dela, porque isso diz respeito à autoestima. Depois, nós vamos nos preocupar com a limpeza das propriedades. E eu vou te dizer depois porque muita gente não vai conseguir mais retomar o negócio que ela tinha, a atividade rural que ela tinha. Nós soubemos de pessoas do Arroio do Ouro que perdeu mais de 100 animais. Aqueles dias eu estava no médico, aguardando uma consulta, e o senhor na minha frente estava conversando e dizendo que ele tinha aviários antes da enchente. Ele agora não tem recurso para recuperar os aviários dele. E aí ele está buscando migrar para outra atividade, e ele estava cogitando de ir para a produção de hortaliças. Então, esta é a importância que eu destaquei. Bom, limpar, sim, mas vamos botar o pessoal que pode começar a retomar a produção como prioridade. Muito bem, então, vamos chegar à nossa última questão desta noite. E a questão diz o seguinte: em função desses eventos climáticos também, né, as estruturas das sedes da Polícia Civil e Brigada Militar foram danificadas. Qual o seu olhar em relação à área de segurança do município de Estrela? Ô Klaus, essa é a minha área, né? Sou da área de segurança e eu me preocupo muito com a segurança do nosso município, né? E me preocupo também com a estrutura que as pessoas da segurança possuem no nosso município. A Brigada Militar, todo ano, ia enchente no prédio da Brigada Militar. E nunca se pensou em retirar a brigada de lá. Agora, com essa enchente, a última enchente aí de maio, a brigada não teve mais como retornar e acabou indo, não, a anterior, em final de setembro, acabou indo lá para o antigo prédio do INSS. Lá em maio, a enchente pegou novamente a brigada. A mesma coisa na nossa Polícia Civil. Também, todos os anos, praticamente, ficava embaixo da água.
Isso aí não pode acontecer. Uma estrutura tanto da brigada como da Polícia Civil, ela tem que estar num local seguro. Ela tem que estar num local onde, quando a população acontece algum desastre, um evento climático, ou qualquer desastre, qualquer outra situação, essas pessoas elas têm que estar no lugar adequado para atender, para cuidar da segurança das pessoas. Então eu fiquei sabendo que tinha um projeto de fazer a brigada militar aqui no centro. Também não é um local adequado, é um local pequeno, é um local. Se estivesse ali na enchente de maio, eu ficaria ilhado, não conseguiria atender os bairros, não conseguiria atender ninguém. Quando eu fui chefe de setor de logística aqui da Polícia Federal aqui no Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de construir, ajudar a fazer projetos em várias delegacias, na delegacia de Santa Cruz, na delegacia de Bagé, na delegacia de Uruguaiana, na delegacia de Jaguarão, e sempre pensando em e construir um local seguro, um local amplo, para que os atores da segurança possam se locomover numa operação, possam ter o local discreto, um local que seja adequado para colocar as viaturas, que não tenha pessoas observando. Então tem que ser um local muito bom, e nós pensamos num local que seria adequado para construir a brigada militar e juntamente a Polícia Civil, porque no meu entendimento, acho que as duas instituições deveriam ficar junto, né? Porque elas trabalham em parceria e quanto mais próximos, melhor. Até melhor para a população, quando tiver que ter algum serviço de uma dessas duas instituições, elas vão estar uma do lado da outra e vai facilitar. E nossa sugestão é ali no IEM, ali tem uma área que é do Estado, nos fundos da PAI, né? Então eu, como não era presidente da PAI, eu sempre olhava aquela área, uma área boa, uma área enorme, né? Uma área segura, uma área discreta, né? Para caso a Brigada Militar ou a Polícia Federal tenha que fazer uma operação mais sigilosa, e uma área onde é que com certeza tem uma área de estacionamento onde é que as pessoas, a população pode se locomover tranquilamente e é um local de fácil acesso, fácil saída para qualquer bairro de Estrela, né, para qualquer localidade, que é uma preocupação da segurança. Ela tem que ter agilidade em se locomover para atender qualquer ocorrência. É uma questão que eu vou colocar assim. Para que servem os dois serviços? Para a segurança da população. Agora, se eles têm que estar preocupados com a própria segurança, como é que eles vão ter tempo de se preocupar com a segurança dos outros? Nós ouvimos relatos aí, por exemplo, que a Brigada Militar só conseguiu retirar os fuzis deles de dentro do prédio com o auxílio do pessoal do Jeep Club. Sim, senão teriam ficado lá, né? Porque não tinham tido tempo de tirar. Essas situações, nós tivemos azar, vamos combinar isso, com a delegacia de polícia, que trocamos de local e pegou água. Só que era uma medida paliativa e nós temos que buscar soluções definitivas para não ter que estar toda hora gastando um dinheiro. Não deu certo. Gasta dinheiro, não deu certo. Não, vamos gastar uma vez e bem gasto. Muito bem, chegamos ao final das 6 questões. Quero agradecer ao Jair e ao André por terem se colocado à disposição para essas respostas. E deixo agora, então, 5 minutos para vocês fazerem as considerações finais desta noite. Klaus, quero novamente agradecer e parabenizar a iniciativa da Cassis e dizer para o eleitor que nós estamos aí dispostos a trabalhar, dispostos a utilizar o nosso conhecimento para administrar o município de Estrela. Nós estamos imbuídos a fazer uma administração enxuta, uma administração com austeridade, uma administração pensando em realmente trabalhar para a população.
sem gastos desnecessários. Então, nós vamos pensar na saúde, na educação, no desenvolvimento das indústrias, no desenvolvimento do comércio, porque Estrela está afetada, ela está debilitada, e nós temos que achar uma maneira de que Estrela volte novamente a crescer. E para que ela volte novamente a crescer, nada melhor que o novo, né? Nada melhor que pessoas novas, pessoas que não estão viciadas com esse tipo de política que está acontecendo aí, pessoas que realmente têm interesse em trabalhar para a população, pessoas que não precisam do cargo público para se manterem. Então, são pessoas que estão com um objetivo único de trabalhar em prol da população. E nós, eu e o André, nós não somos políticos, Klaus. Nós nunca atuamos como políticos, né? Então, nós estamos tendo uma experiência nova, uma experiência diferente, e estamos percebendo que cada vez eu tenho mais certeza que eu estou fazendo o certo, porque a política que está aí, a política que o pessoal está executando, não é a política que deve ser executada, é a política que ela pensa única e exclusivamente em um grupo de pessoas, não pensa na coletividade. Então, nós vamos pensar, sim, na nossa população de Estrela. Eu gosto de dizer que eu e o Jair representamos vocês. Tu nunca foi político, né, Klaus? Não. Mas deveria pensar em ser. Não fazer carreira política, porque eu e o Jair nós não temos pretensão de fazer carreira política. Mas o que acontece? Tu fez uma trajetória já como pessoa, como profissional, conquistou bastante coisa, mas deve retribuir um pouco para o município, deve retribuir um pouco para o Estado, para o Brasil. Eu sempre fui envolvido nesse tipo de atividade. Eu tenho muitos anos de Sociedade Rio Branco, sempre ajudei, e os caras me dizem assim, mas o que tem com o Rio Branco? Não, eu protejo o Rio Branco. Não, médico, não tentam fazer alguma coisa com o Rio Branco lá que não acontece. Mas eu também já fui presidente da OAB, e quando eu fui presidente da OAB, foi para tornar ela a OAB de todos os advogados. Tanto que antes de eu ser presidente da OAB, por exemplo, quando alguma entidade precisava que fosse indicado algum advogado, o ofício chegava lá e o presidente indicava. Eu digo, não, isso aí vai mudar. Mudou e está mantido o mesmo critério que eu sugeri naquela época. Tem um cargo para ser ocupado. Klaus, tu quer ser? Se só tu aparecer para ser candidato, aquele cargo, tu vai ser indicado. Se tiver 2 interessados, vocês vão ser submetidos a uma eleição. O que for mais votado vai representar a entidade de classe lá. Isto é dar valor e respeitar quem é da minha entidade. Nós fomos parceiro, não era tu o presidente, era o Pablo, mas nós fizemos a campanha para arrecadar os 200 mil da viatura para a Força Tática. Então, se a gente se unir e se todo mundo participar, tiver força e valor, nós conseguimos tudo que a gente quer, inclusive ganhar a eleição. Muito bem, senhoras e senhores, chegamos hoje ao fim da nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Estrela. Queremos aqui agradecer a todos os nossos ouvintes, as pessoas que assistiram às nossas transmissões e em nome dos 340 associados da Cassis, em nome de toda a diretoria da Cassis, fazer um agradecimento especial a todos vocês, eleitores e sócios da Cassis que acompanham o dia a dia dessa entidade que tem na sua missão, no seu propósito, desenvolver a economia aqui da Cidade Estrela. Muito obrigado a todos e até a próxima.